Bom dia, irmãos. Graça e paz. Já há algum tempo, quando eu tenho estado aqui com os irmãos compartilhando da palavra, eu tenho procurado trazer algumas reflexões no livro de Juízes e gostaria de fazer isso novamente hoje, sendo que hoje a gente chega na parte final do livro, aí no capítulo 19. Então, se você já puder, abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 19. Juízes 19. Geralmente nós esperamos que as histórias terminem com um final feliz. É comum que grandes dramas, filmes ou até novelas terminem com um belo casamento. E muitos de nós até esperam e vibram com um romance, daqueles que fecham o enredo com a famosa frase: "E viveram felizes para sempre". Especialmente quando é o caso de um casal que passou a história toda vivendo uma série de problemas, conflitos, tensões, pareciam que eles não iam conseguir ficar juntos, mas no final tudo acaba bem, eles se unem e vivem felizes para sempre. Muitos de nós, inclusive, nesse tipo de história de romance, até ficam emocionados, né? Choram como crianças. Não eu, só para que fique claro. E seria bom se o livro de Juízes encerrasse assim, depois de tantas tragédias, tantas mortes, guerras. Mas o final do livro está longe de ser como esses romances clássicos. O livro até fala de um tipo de casamento, conta a história de um casal, porém esse final aqui está mais para um filme de terror do que para um romance. Hoje a gente vai ver uma história que, se fôssemos julgar pela lógica humana, seria uma daquelas histórias para alguém querer enterrar e nunca mais lembrar. Juízes 19 é onde começa essa história final e vai até o capítulo 21. E esse é, o capítulo 19 em especial, é na opinião de muitos, o capítulo mais tenebroso de todo o Antigo Testamento. Talvez até mesmo de toda a Bíblia. Mas ela é uma história tão terrível que a gente acaba se perguntando por que alguém ia querer colocar isso na Bíblia. Mas o fato é que essa história foi registrada na Bíblia pelo próprio povo de Deus e foi preservada pelo próprio Deus por séculos para que chegasse a nós hoje, porque embora seja uma história que cause repulsa e tristeza, é uma história que pode nos edificar e nos conduzir a Cristo. Então eu gostaria de ler com os irmãos capítulo 19. Mas antes de lermos, é importante eu relembrar aqui algumas coisas sobre o contexto do livro. Os irmãos devem lembrar que o livro de Juízes começa falando que os líderes morreram. E aí Israel ficou sem nenhum tipo de liderança e cada um saiu fazendo segundo o seu coração, seguindo seus próprios olhos. Eles não obedecem a Deus como deveriam, não expulsam as nações inimigas do território deles, pelo contrário, eles decidem fazer negócios, casamentos e parcerias e acabam sendo influenciados pela cultura daquelas nações, se distanciam de Deus, caem em idolatria, e ao longo desse tempo Deus vai levantando novos líderes, que é o que são chamados de juízes. Esses juízes são como guerreiros militares que ajudam o povo a se livrar da escravidão que Deus tinha mandado para disciplinar o povo por um tempo. Mas quando o juiz morre, a nação se desvia de novo, e aí são histórias que são bem parecidas, parece uma repetição. Porém, o capítulo 2 fala que cada geração que vinha depois se tornava pior do que aquela que veio antes. Então, o que a gente tem é uma repetição, sim, das histórias, muito parecidas, porém é muito mais uma espiral decadente, onde a situação, à medida que nós vamos lendo, vai ficando pior e pior e pior. Os primeiros juízes são juízes exemplares, os juízes do meio são juízes mais ou menos, e os juízes do final quase não tem coisa de bom para a gente destacar da vida deles. E agora a gente chegou na parte final, na última história do livro. É uma história que é coberta por 3 capítulos. Hoje nós só vamos ver o capítulo 19. A história começa aqui falando sobre um casal, um levita e a sua concubina. E já começa mostrando um momento de tensão, onde o levita perde a sua concubina. Acompanha comigo a leitura, a gente vai ler aos poucos. O capítulo diz assim, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si a concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá,
onde ficou durante 4 meses. A história aqui começa com uma frase bem importante para nós, dizendo, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Essa é uma expressão que se repete algumas vezes aqui nos últimos capítulos e algumas vezes, inclusive no versículo final do livro, vai dizer, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa é uma frase importante para a gente ter em mente, para que a gente possa ler a história de uma maneira adequada, porque o autor do texto não vai fazer nenhum tipo de análise ou julgamento daquilo que é contado aqui. Ele não conta a história e fala assim, olha, isso foi pecado. Olha, isso não agradou a Deus, isso foi errado. Ele não vai fazer nenhum tipo de julgamento. Ele, porém, dá uma dica. Ele começa e acaba a história dizendo, naquele tempo não tinha rei, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Veja o que aconteceu. E aí ele simplesmente conta a história e deixa a gente tirar as nossas conclusões. Então nós precisamos ler toda a história com isso em mente. Um povo que se afastou do Senhor. E a história começa dizendo aqui no versículo 1 que havia um levita que tinha uma concubina. Isso aqui já é bem estranho. Concubina era um tipo de esposa, mas era uma esposa de segunda categoria. Havia uma aliança formal entre o homem e a mulher, porém na sociedade ela não tinha o status de esposa porque não era a primeira esposa, não era a esposa oficial. Então essa aqui era uma esposa a mais. Então era chamada assim de concubina naqueles dias. Não era um amante, né, mas era uma esposa, mas também não era tanto uma esposa assim, era uma esposa de segunda categoria, vamos colocar assim. Irmãos, isso aqui já vai totalmente contra a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina sobre casamento, até mesmo no Antigo Testamento. Algumas pessoas acham até que no Antigo Testamento era permitido que homens tivessem mais de uma esposa, e não é assim, a Bíblia nunca ensina isso. O que acontece é que naquela cultura era muito mais aceitável esse tipo de prática, mas biblicamente isso era errado, sempre foi errado. E na verdade nem era algo muito comum, embora fosse aceitável, nem era comum naquela cultura. Esse homem, porém, aqui, esse levita, tinha uma concubina, e aí reparem, é um levita. Levita era uma pessoa da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, e essa tribo foi escolhida e separada por Deus para que esses homens servissem ao Senhor, especialmente no serviço mais religioso, montar e desmontar o tabernáculo, ajudar nos sacrifícios. Os sacerdotes, por exemplo, que eram aqueles que mediavam os sacrifícios entre o povo e Deus, precisavam ser da tribo de Levi. Então os levitas tinham um status religioso importante em Israel. Então, se tinha alguém que deveria conhecer a lei do Senhor e obedecê-la, era um levita. Mas aqui a gente vê um levita tomando para si uma concubina. E aí o versículo 2 diz que esse levita irritou a concubina a tal ponto que ela decidiu abandoná-lo e voltar para a casa do seu pai. E aí a gente tem uma dificuldade, dependendo da versão que você tem aí em mãos, pode ser que diga que ela foi infiel. A versão que eu li diz que ela se irritou com ele. Isso acontece porque tem uma expressão antiga aqui muito difícil de traduzir e a gente não sabe se o problema foi ela ou ele, o que aconteceu. Mas isso não é o mais importante aqui pra gente. O mais importante é que houve um conflito conjugal, ela abandonou ele e voltou para a casa do seu pai. E ficou lá por cerca de 4 meses. Bom, passados 4 meses, o levita vai ao encontro dela. Versículo 3. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Uma tradução mais literal fala, falar-lhe ao coração. Olha que romântico. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Bom, parece que tudo vai ficar bem, né? A moça recebeu o marido, o sogro ficou muito feliz que o seu genro veio visitá-los, ficou hospedado lá 3 dias, comeram, beberam juntos, tudo parece muito positivo aqui. Versículo 5. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. O pai da moça disse ao seu genro, coma alguma coisa, para você ter mais força na viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os 2 se sentaram,
comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Versículo 7. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No quinto dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fique até o entardecer. Ambos comeram juntos. 9. Então o homem se levantou para partir, ele, sua concubina e seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: olhe, está ficando tarde, a noite vem chegando, passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando, passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar e voltar para casa. Repare, o sogro não queria deixar o casal ir embora, né? Sempre oferecia mais comida, sempre falava, fica um pouquinho mais, amanhã vocês vão, tá ficando tarde, insistia para que ficassem mais um dia, para que alegrassem seus corações. A hospitalidade do sogro aqui é tão boa que chega até a parecer suspeita, né? Aliás, a sabedoria popular nos ensina que quando uma sogra ou um sogro é muito legal com o genro, tem alguma coisa aí suspeita, é bom desconfiar. Ouviu, Murilo? Mas faz a gente levantar algumas suspeitas, ou algumas perguntas. Será que era só generosidade mesmo? Ou tinha algum interesse por trás? Porque lembra que naquele tempo era uma vergonha enorme uma esposa sair da casa do seu marido e voltar para a casa do seu pai. Essa família ficaria marcada na sociedade. Então, será que o pai estava tratando o genro tão bem para garantir que ele levaria a sua esposa de volta? Ou talvez era só bondade mesmo, até porque a hospitalidade é algo muito enfatizado no Antigo Testamento, né? Você receber alguém que precisa. Então talvez o sogro era só um homem que queria honrar a Deus sendo bem hospitaleiro. Mas seja como for, o levita não quis mais ficar na casa do sogro. Visitar a família é bom, mas chega uma hora que tudo que a gente quer é a nossa casa. Então ele decide voltar com a sua esposa e o seu servo. Versículo 10. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos enstilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos a noite ali. Versículo 12. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em uma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Versículo 14. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram nela. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para pernoitarem ali. Então olha só o que acontece. Eles acabam decidindo sair da casa do sogro, mesmo que já estivesse no horário avançado. E aí o servo vai dar um conselho para o levita. Vai falar assim: vamos entrar aqui nessa cidade, cidade de Jebus, e buscar uma hospedagem. Jebus é a cidade que no futuro viria a se tornar Jerusalém. Mas isso só acontece quando Davi se torna rei. Então aqui ainda era uma cidade habitada por um povo inimigo. E aí o pensamento do levita é bem razoável. Ele fala assim: a gente vai entrar numa cidade de um povo inimigo para pedir, para passar a noite na casa deles? Não, vamos continuar, mesmo que a gente pegue a estrada de noite e vamos chegar numa cidade mais familiar que possa nos receber bem. Então eles seguem a viagem por mais um tempo e chegam na cidade de Gibeá, que era da família de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Só que, ironicamente, eles, andando por toda a cidade, não conseguem ninguém que abra a porta para eles, e eles são obrigados a ficar na praça da cidade e tentar montar o seu acampamento ali. Deve ter sido bem frustrante, né? Talvez nesse momento tenha até dado uma saudade da casa do sogro. Lá eles estavam sendo tão bem recebidos e agora precisavam passar a noite na praça. Mas aí surge um novo personagem que vai ajudar o levita e a mulher. Versículo 16.
Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo e de onde você vem? Versículo 18, o levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim, para esta sua serva e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Versículo 20. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo que vier lhe faltar, fique ao meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Bom, esse velho senhor aparece aqui e olha só, ele era conterrâneo do levita e estava morando nessa cidade a trabalho, né? Mas esse senhor aqui trata os viajantes como filhos, como familiares dele, recebe em casa com uma ótima hospitalidade, não deixando eles passar a noite na praça. Então, a gente pode pensar assim, que bom, né? Ainda existem pessoas de bem, agora tudo vai ficar ok, o casal está seguro, eles vão dormir em segurança, vão continuar a viagem no dia seguinte, chegar em casa e viver felizes para sempre. Infelizmente, não é assim que acontece. Na verdade, é nesse ponto que a história começa o seu relato mais desagradável. O levita vai receber uma ameaça. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, em algumas versões diz filhos de Belial, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam essa maldade, já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com esse homem. Olha o que está acontecendo aqui. Enquanto eles estão lá hospedados na casa, um grupo de homens cerca a casa, bate na porta e fala: coloque esse levita aí para fora que nós queremos abusar dele. O dono da casa vai lá e fala assim: não façam isso, isso é uma loucura. Mas vejam, eu vou resolver o problema de vocês. Está aqui minha própria filha e a concubina dele, façam o que vocês quiserem com elas. Mas não façam uma loucura com esse homem. Irmãos, vocês lembram de alguma outra história da Bíblia em que o homem dá hospedagem a estrangeiros e os moradores da cidade cercam a casa, batem na porta e falam: coloque esses homens para cá para que abusemos dele. E o dono da casa fala: não façam isso, aqui está minha filha e outras mulheres. Quando isso acontece? Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Aconteceu a mesma coisa com Ló, né? Ló também oferece as suas filhas. E Sodoma e Gomorra são marcadas na história bíblica como cidades tão afundadas no pecado, o coração tão duro, especialmente marcados pela imoralidade sexual, a ponto de serem condenadas à destruição. O jeito que a história é contada aqui em Juízes 19 repete praticamente as mesmas palavras de Gênesis 19 da história de Ló. Só que aqui nós estamos falando de uma cidade de Israel, o povo de Deus. Então repare, Israel chegou num ponto espiritual tão baixo, que pode ser comparada a Sodoma e Gomorra. A que ponto nós chegamos? E a atitude dos homens aqui benjamitas, aqueles que cercam a casa, é nojenta. Mas não só a atitude deles, a do velho senhor aqui também. Olha só, ele oferece às mulheres a própria filha e a concubina para esses homens, protegendo a ele, ao levita e o servo do levita. E ele fala assim: vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Literalmente, uma tradução mais literal diria assim: vocês podem fazer o que acharem certo aos seus olhos. Relembrando bem aquilo que todo mundo estava vivendo naquela época. Isso é horrível. Mas
Então veja que apesar de ser hospitaleiro, ele não era um bom exemplo de um servo do Senhor. Ele tratava as mulheres como coisas, igual os pagãos faziam. Na cultura dos povos antigos, as mulheres eram vistas como objetos, né, como uma posse dos homens. Então, elas eram consideradas inferiores. A dignidade, a vida delas não era grande coisa. Então, esse Senhor aqui, embora parte do povo de Deus, ele demonstra que se amoldou bem à cultura que o cercava, pela forma como ele trata as mulheres, e ele também nos faz lembrar os moradores de Sodoma e Gomorra. Só que lá na história de Sodoma e Gomorra, os visitantes, os homens estrangeiros, eram anjos. E eles impedem que aqueles homens façam essa loucura e depois vem a destruição da cidade. Aqui, porém, a história vai caminhar de um jeito diferente. Onde o levita entrega a sua própria concubina. Versículo 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. Se tem alguém que poderia descrever como deve ser o inferno, com certeza seria aquela mulher. Jogada para fora de casa, de noite, tendo diante de si um grupo de homens com as piores intenções do mundo e ouvir a porta sendo trancada atrás. Aqueles homens a violentaram durante toda a noite e madrugada dentro. Quando estava para amanhecer, a moça foi largada e ela conseguiu, com o restinho de força que ela ainda tinha, chegar até a porta da casa, onde ela ficou estirada diante da porta. E ficou ali deitada até o sol nascer. A história segue e a gente vai ver que aquilo que está ruim consegue piorar um pouco mais quando o levita encontra sua concubina novamente. Versículo 27. De manhã, quando o seu senhor se levantou, repare, o cara foi dormir. Ele dormiu a noite toda. De manhã ele acorda. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. Ele simplesmente abre a porta, vê um corpo estirado no chão e fala: levanta, vamos para casa. Não tendo resposta, ele carrega o corpo, coloca em cima de um dos jumentos e segue viagem. A frieza do levita aqui é chocante também. No início da história, a gente vê um homem que parece até demonstrar algum amor pela sua esposa, né? Ele vai em busca dela para falar-lhe ao coração. Mas a verdade é que ele não amava aquela mulher. Ele provavelmente só queria ter o seu corpo, ou talvez ter o status social de ter mais de uma esposa, porque naquele tempo só tinha mais de uma esposa quem era mais rico. Era puro egoísmo. Então ele, assim como aquele velho senhor, também trata as mulheres como um objeto descartável. Não é de se admirar que a história comece dizendo que a moça tinha abandonado para voltar para a casa do pai. E, novamente, é um levita, é um sujeito supostamente religioso. E esses rótulos aqui são importantes na história, logo a gente vai falar sobre isso. Mas note que nós não estamos lendo uma história sobre mocinhos versus vilões, sobre bons versus maus. O cenário que a gente tem aqui diante de nós pode até parecer que alguns são boa gente, mas no fundo, ninguém presta. Todos se corromperam. As aparências podem enganar. É como naquelas histórias infantis onde uma senhora bondosa gentilmente oferece doce para as crianças, mas no final tudo que ela quer é engordá-las para o seu jantar. Ou como naqueles filmes de terror onde o velho senhor aparece para oferecer ajuda a jovens que estão perdidos e os leva para sua casa para dar hospedagem. Mas depois a gente descobre que ele é um psicopata que coleciona órgãos das vítimas. Esse é o cenário de Juízes 19. Quando você acha que pode... essa pessoa revela o que há de mais perverso no coração do homem. E a história termina, então, versículo 29,
com o levita perdendo de vez a sua concubina. Versículo 29. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. E enviou os pedaços a todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. O levita esquartejou a moça em 12 pedaços, mandou os pedaços junto com algum mensageiro ou alguma carta, para que em todo Israel ficasse sabendo o que aconteceu naquele dia. Todo Israel ficou sabendo e a conclusão deles foi: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia que os filhos de Israel saíram do Egito até hoje. Desde o momento em que Israel se tornou nação, que eles foram libertados da escravidão, até então, nunca se viu uma barbaridade como essa. Foi o evento mais repugnante que se havia notícia em Israel desde o tempo do Êxodo. Era o fundo do poço. Irmãos, reparem que aqui nessa história não são citados nomes de personagens. São citados apenas nomes de cidades e alguns rótulos importantes aqui. E isso é proposital, porque a ideia é mostrar que não estava se referindo a uma pessoa específica, mas mostrar que aquele tinha se tornado um comportamento geral de todo mundo. Deus sendo deixado de lado por anciões, por levitas e por todo tipo de pessoa em Israel, e cada um seguindo aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Era assim que os pais agiam, era assim que os maridos agiam, era assim que os levitas agiam em Israel. Aí alguém até pode falar assim: mas naquela cidade apenas um grupo de homens cerca a casa, não é todo mundo, né? A gente talvez não possa generalizar assim. Na verdade, a gente pode, porque se a gente continuar lendo o restante da história, algo que não vai dar tempo da gente fazer hoje, vamos ver que no capítulo 20, fala que todo Israel indignada envia mensagens para a tribo de Benjamim dizendo assim: vocês têm que tomar providências sobre isso que aconteceu. Tirem esse mal do meio de vocês. Sabe qual a resposta da tribo de Benjamim? Não vamos fazer nada. Fiquem aí na sua. Isso acaba gerando uma guerra civil. Os filhos de Israel lutando e matando uns aos outros. Durante todo o livro, lembre, a gente viu a história do povo de Israel lutando contra povos inimigos. Chega agora no final, nós vemos Israel lutando entre si. E Deus ficando para trás há muito tempo. E embora a nação fique indignada contra os benjamitas por causa do estupro, ninguém fala nada contra o levita. Ninguém fala nada da atitude do velho senhor. Então, novamente, não tem bonzinhos nessa história. Israel está se tornando exatamente como Sodoma. A última frase do capítulo 19 diz: pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Vamos fazer isso então. Porque uma história tão terrível como essa está na Bíblia. Essa seria uma boa história para o povo de Deus querer apagar para sempre da sua memória. Mas essa história aqui foi registrada pelo próprio povo de Deus e preservada pelo próprio Deus para que chegasse a nós hoje. Porque embora sejam lembranças terríveis, elas têm um propósito de nos ajudar a entendermos melhor quem é o povo de Deus e quem é o próprio Deus. É como diz lá em Romanos 15:5, 15:4, tudo que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito. E uma das principais reflexões que esse texto quer que a gente faça é a seguinte: veja o que acontece com um povo que decide se afastar de Deus e seguir os desejos do seu coração. Veja o que acontece com um povo que decide se afastar de Deus e seguir o que acha mais certo aos seus próprios olhos. Novamente, não tem avaliações aqui: olha, isso foi pecado, isso não agradou o Senhor. Simplesmente a história começa e termina dizendo: naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E aí é importante a gente lembrar que, embora se faça essa propaganda do rei, o que Israel precisava, o problema principal de Israel não era a ausência de um rei. Porque depois do tempo dos juízes, eles vão ter um rei, o primeiro rei, Saul. Mas Saul não foi a solução para Israel, porque Saul era um homem que não obedecia a Deus, não temia a Deus, e não trouxe aquilo que Israel precisava. O rei que Israel precisava era um rei
piedoso. E um rei piedoso era diferente dos reis que eles estavam acostumados. Era um rei que não governava segundo a sua própria lei, aquilo que ele determinava. Era um rei que governaria segundo a lei do Senhor, funcionando como uma espécie de pastor para o povo, ajudando o povo a dar glória a Deus, a não ceder à pressão da idolatria que o cercava. Davi foi um bom rei porque ele fez isso, porque ele ajudou o povo a glorificar e a servir somente a Deus. Então repare que o grande problema de Israel não era a ausência de um rei em si, era a ausência de um rei piedoso, um rei que governasse segundo a palavra de Deus, porque o grande problema de Israel foi se afastar da palavra de Deus. E isso conduziu a um afastamento da comunhão com Deus, da adoração a Deus, e conduziu o povo à idolatria, à influência das culturas ao redor, e isso gerou um declínio espiritual e moral cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que nós chegamos aqui nessa última história. Diante disso, irmãos, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. E a primeira reflexão é a seguinte: como essa geração demonstra na prática um coração distante de Deus? Duas formas. Por uma sexualidade deturpada e pela forma como trata as mulheres. Eu quero comentar um pouco essas duas formas. Primeiro, sobre a sexualidade deturpada. A gente vê isso no levita, que tinha uma concubina. Um levita é simplesmente um dos que melhor deveria conhecer a palavra de Deus. Então isso já é um absurdo. Nós vemos essa sexualidade deturpada nos moradores de Gibeá. E além da questão da violência sexual, que já é terrível, temos aqui um adicional da prática homossexual, a ponto do povo olhar e falar assim: nunca se viu nada assim em Israel. Em outras nações, sim, já se viu algo semelhante. Em Israel, não. Isso era uma prática dos povos idólatras. Isso demonstra um coração que se afastou muito mais do que Deus do que das vezes anteriores. E por quê? Porque uma sexualidade deturpada demonstra um afastamento de Deus. Porque, irmãos, Deus criou o casamento e a intimidade sexual a fim de que isso ilustrasse o próprio caráter de Deus e o plano que ele tem para a redenção do mundo. Então, Deus estabelece padrões, ele disse que tudo isso era bom, e o casamento e a intimidade conjugal são uma bênção, são motivo de alegria, mas só quando eles são vividos dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Qualquer corrupção do plano de Deus é um pecado, é uma ofensa a Deus, e não somente isso, mas deixa de refletir o plano de Deus para a história do mundo e vai trazer efeitos terríveis tanto para a família como para a sociedade ao redor. E aí alguns exemplos de corrupção do plano de Deus para o casamento: divórcio, adultério, homossexualidade, poligamia, sexo fora do casamento, pornografia e por aí vai. Tudo isso, de alguma forma, fere o plano de Deus, o padrão que Deus estabeleceu para a família e traz consequências não somente para o casal, mas também para as pessoas que vão estar diretamente envolvidas. Vai se refletir as consequências nos filhos e em toda a sociedade, consequentemente. E a gente sabe que essas corrupções do plano de Deus para o casamento é algo que existe desde a entrada do pecado no mundo. Tudo isso é fruto da entrada do pecado do mundo. Mas o problema se torna ainda mais grave quando aquilo que é pecado começa a ser chamado de normal. Quando uma sociedade começa a tentar normalizar aquilo que deveria ser lamentado e condenado, temos uma situação mais grave. E é isso que a gente vê aqui em Juízes 19. Veja se isso não tem acontecido nos nossos dias. Sobre divórcio, por exemplo. Não é algo mais tão ruim, né? O casal famoso posta lá nas redes sociais que se divorciou, mas fizeram isso para preservar a amizade, porque eles amam tanto um ao outro. E aí os seguidores parabenizam o casal, dizem que lindo. O divórcio já não espanta mais. Tanto que um conselho comum dado aos jovens é: tá em dúvida? Casa. Se não der certo. Normalizamos algo tão triste. Outro exemplo, fidelidade no casamento. Temos visto também casais famosos aí declararem abertamente que decidiram ter um relacionamento aberto. Afinal, eles não podem querer ser assim tão possessivos, querer controlar o outro.
E aí o mundo ouve isso e aplaude. Nossa, que exemplo de respeito, né? De maturidade. Uau, de liberdade. Então, ser fiel e exigir fidelidade do cônjuge passa a ser algo negativo para muita gente. Como você pode ser tão egoísta assim? Libertinagem agora virou uma virtude de pessoas evoluídas. Outro exemplo, homossexualidade. Eu acho que nem precisa comentar como a nossa geração tem lutado para normatizar algo que nunca vai ser normal. Até nos desenhos infantis a gente tem visto isso, né? Há um tempo atrás, lançaram o filme do Patrulha Canina. Os meninos gostam bastante lá em casa. Quando a gente vai dar uma pesquisada, percebe que eles transformaram um dos cachorrinhos lá, onde você não consegue saber qual que é o sexo do cachorro. Patrulha Canina. Outro dia deu uma polêmica com o Superman. Irmãos, novamente, esses pecados existem desde quase sempre. Mas quando a sociedade se afasta ainda mais de Deus, mais o pecado deixa de ser visto como pecado e vai se tornando um padrão normal e aceitável. Isso é ainda mais grave. É sinal de que o afastamento de Deus tem crescido. Essa é uma forma que essa geração demonstra um afastamento de Deus. E uma segunda forma é pela forma como trata as mulheres. A gente tem visto aqui que elas são tratadas como coisas, né, pelos homens de GBA, na violência sexual durante toda a madrugada com a concubina. O levita, né, que não amava a sua mulher, provavelmente ele só queria o prazer sexual, não tinha um amor verdadeiro. O próprio idoso, que oferece a filha e a convidada, né, não era alguém tão bondoso como nós imaginamos. E reparem que aquele senhor idoso não oferece o servo, tinha um servo lá também, um rapaz acompanhando o levita e a concubina. Ele não oferece o servo, ele oferece a filha e a concubina. Mas os homens queriam, né? Mas para aquele homem idoso fazer isso seria um absurdo. Com as mulheres não, com os homens seria um absurdo. Por que isso aconteceu assim? Novamente, porque na cultura dos povos antigos, as mulheres sempre foram vistas como objetos inferiores aos homens. E eles abraçaram como normal algo da cultura sem Deus. Irmãos, e a nossa geração é superior a esse povo aqui? Nesse assunto? A nossa geração tem feito a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente. Olha só. O mundo acusa a igreja de ser machista, né, ou coisas do tipo. E é verdade que existem alguns crentes que usam as suas tradições pessoais e padrões pessoais para defender padrões que a Bíblia não ensina. Mas o mundo tem dito que os padrões bíblicos de pureza, papéis no casamento e coisas assim, escravizam a mulher. Eles vão falar coisas do tipo, olha, isso aí são padrões ultrapassados, criados por uma sociedade patriarcal, que só pensa em destacar o homem e rebaixar a mulher. Então o mundo fala às mulheres sobre liberdade, sobre independência, sobre empoderamento, sobre autossuficiência e por aí vai. E dizem, você não precisa dos homens, não deixem que eles determinem seus padrões de se vestir, seus padrões de comportamento e aí vai. Você é livre, seu corpo, suas regras. E ok, parece ser um discurso interessante que quer o bem das mulheres, não é? Mas a verdade é que boa parte desses discursos é apenas um encorajamento para usar as mulheres e para satisfazer os desejos de homens imundos, só que de um jeito que a mulher não se sinta violentada. Deixa eu dar um exemplo disso. Olha a indústria da moda. Cada vez mais sensual. Se usa cada vez menos tecido para as roupas. E o grande desejo da sociedade é que a mulher se exponha cada vez mais. Mas em vez de dizer para ela que eles estão querendo usá-la e se aproveitar dela, eles dizem, não se deixe escravizar, você é livre. E aí as coisas vão se normalizando e a gente vai aceitando. As mulheres pegam o discurso de liberdade, de empoderamento, de meu corpo, minhas regras, e vão para a praça pública protestar sem roupa. Vão para as festas passar pela mão de todo mundo. Só que dessa vez, ela decidiu, ela não está sendo forçada por ninguém. Isso é a liberdade, isso é a independência. Mas elas não percebem que continuam sendo tratadas como objetos de prazer
e que os homens ímpios não ligam em nada para elas. A sociedade quer continuar usando as mulheres para os seus prazeres egoístas. O que ela não quer, o que a sociedade não quer é que elas se ofendam por isso. A verdade, aliás, é que na nossa sociedade, homens e mulheres se tratam como objeto. É uma via de mão dupla. O maior exemplo disso a gente viu nesses últimos dias, no carnaval. Ninguém é de ninguém, todo mundo se trata como objeto, ninguém liga para ninguém apenas para o seu prazer. E aí vem homem com homem, mulher com mulher, e acha que isso é ser livre. Esses dias conversando com um colega missionário, ele dizendo que foi à barbearia, e chegando lá entrou um outro cliente com seu filhinho de 2 a 3 anos de idade, e o rapaz dizia assim pro filho: filhão, fala aí pros tios, como é que você vai fazer para pegar as menininhas no carnaval? De Juízes 19 para cá, a forma mudou, mas a essência do coração ímpio continua o mesmo. Irmãos, a visão bíblica é totalmente diferente disso tudo aqui. No Antigo Testamento nós vemos que a mulher foi criada à imagem de Deus. Há distribuição diferente de papéis, de funções, mas a dignidade, a importância é a mesma. Na Bíblia, homem e mulher são igualmente valorizados. No Novo Testamento, o marido é ensinado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele é ensinado a se sacrificar por sua esposa e não colocar ela para fora para proteger a sua pele. Os padrões bíblicos de modéstia, de papéis no lar existem. Mas eles nunca foram dados para tirar a liberdade da mulher ou para inferiorizá-la. Pelo contrário, são princípios para protegê-la, para ajudá-la a viver num contexto real de pureza, de amor, e sem precisar carregar fardos nos seus ombros que ninguém quer carregar. Tem homem que distorce esses princípios, homem que faz isso, que não valoriza a mulher como deveria? Sim, mas o problema está nesse homem. Ele precisa estudar mais a palavra de Deus e aprender como cuidar melhor das filhas de Deus. O amor verdadeiro cuida, protege, e os limites são para isso. E nós não vamos esse amor aí fora, não. Uma segunda reflexão e última que eu gostaria de fazer com os irmãos ao olhar para essa história é a seguinte: qual a diferença entre nós e essa geração de Juízes 19? Qual a diferença entre nós e essa geração de Israel em Juízes 19? E a única resposta que eu consigo encontrar é a graça de Deus. A graça de Deus que não permitiu que seguíssemos os nossos desejos e as nossas paixões. Irmãos, nós somos iguais, exatamente iguais àqueles homens. Talvez não na prática, eu espero, mas na essência nós somos iguais. Nós temos o mesmo coração carente de graça. Então por que nós não fazemos aquilo que eles fizeram? E a única resposta é: porque Deus, na sua graça, não tem permitido que nós façamos tudo o que o nosso coração deseja. Porque se Deus nos entregasse aos nossos desejos, permitindo que nós nos afastássemos deles, Juízes 19 seria o nosso retrato dentro de poucos dias. Deixa eu explicar melhor isso. Essa história está aqui para nos servir de alerta, para Deus preservar essa história para nós, para que nós olhássemos e víssemos. Veja o que acontece quando o povo se afasta de Deus. Olha só um exemplo. Romanos 1 fala que Deus se revela na criação. Deus criou todas as coisas, é possível conhecê-lo por meio das coisas criadas. Mas os homens, olhando para tudo isso, não deram glória a Deus. Eles se afastaram de Deus e afundaram-se no pecado, adorando a criatura em vez do Criador. Então Deus traz um julgamento aos homens. E qual é o julgamento de Deus pelo pecado dos homens? Deus os entrega às suas paixões. Deus os entrega aos seus pecados. Então repare, a punição de Deus pelo pecado do homem é deixar que ele siga no pecado e vá até um pouco mais adiante. Deus dá mais corda. Deus diz: vá, siga em frente. Siga aquilo que o seu arbítrio deseja. Siga o seu coração, faça o que você acha certo aos seus próprios olhos. E qual é o resultado descrito lá em Romanos 1? Fala que com essa liberdade que Deus dá, o homem se afunda ainda mais no pecado. Como? Aí começa uma lista. Homens com homens, mulheres com mulheres,
homicídio, avareza e todo tipo de perversidade. Romanos 1 nos ensina que quando o homem pecador é entregue às suas vontades, a única coisa que ele é capaz de fazer é ir mais fundo no seu pecado. Se o coração se torna mais duro, ele nunca se volta para Deus. Pelo contrário, ele se afasta mais e mais e mais e mais. É por isso que lá em Romanos 3, Paulo vai falar: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, ninguém, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Esse é o retrato da humanidade. Parece que Romanos 1 é uma descrição teológica do que aconteceu em Juízes. Um povo que se afasta de Deus, Deus os entrega momentaneamente às suas paixões e cobiças, e o resultado a gente está lendo aqui. O povo que se afunda mais e mais e mais a ponto de se tornar igual Sodoma e Gomorra. E a única forma do homem pecador se voltar para Deus, se arrependido do seu pecado, é se o próprio Deus transformar o seu coração e der a ele uma nova vida. Com novos desejos, com novos pensamentos. É por isso que para seguir a Cristo, é necessário nascer de novo, é necessário um novo coração, é necessário se tornar uma nova criatura. E a gente sabe que isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, é graça. Irmão, creia nisso. Se hoje eu e você estamos aqui salvos, servindo a Deus e fazendo qualquer coisa boa, não é porque nós somos bons. Não é porque nós somos melhores do que essa geração de Israel. Não é porque nós somos melhores do que aquelas pessoas que dias atrás estavam se prostituindo no carnaval. Não é porque Deus viu o nosso potencial, não é porque Ele acreditou em nós. É graça, é imerecido. Nada motivou Deus a nos conceder isso, a não ser sua própria vontade. É a graça que nos salva e não somente isso, é a graça que nos mantém nos caminhos do Senhor. Qualquer coisa de bom que nós façamos, é graça de Deus na nossa vida. Porque se Deus der corda ao nosso coração, todos nós sem exceção, nos tornaremos como Sodoma e Gomorra. É só uma questão de tempo. E de nada adianta os nossos títulos, a nossa tradição religiosa. Lembre que um dos principais personagens aqui é um levita. Ah, Yuri, eu sou um teólogo reformado. Ah, eu sou um missionário da palavra da vida. Ah, eu sou um pastor. Eu venho de um berço cristão. Minha família é toda crente. Ótimo. Mas se você perder o temor do Senhor, seus títulos, sua tradição, não vão valer de nada. É só a graça e a comunhão com Deus que podem nos impedir de nós seguirmos o nosso coração. É só a graça e a comunhão com Deus que mudam o nosso coração para que amemos a Ele. Irmãos, diariamente nós ligamos a TV, nós acessamos a internet e vemos notícias que nós ficamos assustados. É o filho que matou o pai? É o jogador de futebol casado que vai lá para outro país e violenta uma mulher? É o líder da igreja tal que seduzia mulheres no gabinete pastoral? É o pastor de uma igreja reformada, casado e com filhos, que foi pego num relacionamento homossexual? Todos esses exemplos são reais e recentes. E tudo isso nos traz nojo. Traz um misto de ira com tristeza, de indignação com lamento. E tá certo isso, porque a gente não pode ficar nem feliz, nem ser indiferente quando ouve uma história como essa. Mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que poderia ser o nosso nome nessas histórias. E por que não sou eu ali? Porque não é sobre mim que as manchetes estão falando. E a única resposta teologicamente aceitável é a graça de Deus. Porque nós sabemos que no nosso coração há todo o potencial para fazermos igual ou pior. Se não fazemos, é porque permanecemos no Senhor. E se permanecemos no Senhor, não é só porque decidimos isso, mas é porque a própria graça de Deus nos sustenta nele. Diante disso, 2 conselhos finais. Primeiro, devemos nos relacionar com Deus em humildade e dependência. Jesus disse que assim como um ramo, se não permanecer conectado na videira, não pode dar fruto, nós também, se não permanecemos nele não podemos dar fruto. O problema de Israel foi o afastamento de Deus. E novamente, Juízes 19 está aqui para ser um alerta para o povo de Deus. Nós devemos buscar o Senhor constantemente. Devemos nutrir a nossa comunhão com Ele. E enquanto fazemos isso, uma boa oração para fazermos são orações do tipo: Senhor,
me sustenta em ti. Me livra de mim, me livra de seguir a minha vontade. Senhor, me livra do meu coração. Senhor, me atrai para ti, me sustenta com a tua graça, senão eu me perco, me afundo cada vez mais. Senhor, não há nada de bom dentro de mim. Só pela tua graça eu posso viver a tua vontade. Devemos nos relacionar com Deus em humildade e dependência. E segundo, devemos ser misericordiosos com aqueles que afundaram no pecado. Irmãos, lembrar que nós temos o mesmo coração que esses homens e que só pela graça de Deus e a comunhão com Ele é que a gente pode fazer algo de bom, deveria fazer com que nós olhássemos para quem está longe de Deus com compaixão, com misericórdia. E não como quem olha de cima, né, com aquele ar de superioridade. Olhamos com compaixão, oramos por elas para que a mesma graça que nos alcançou as alcance e oramos por nós também, porque nós sabemos que nós temos todo o potencial para seguir o mesmo caminho. Devemos nos relacionar com Deus em humildade e dependência, devemos ser misericordiosos com aqueles que se afundaram no pecado. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós e não permita que nos afastemos dele. E que no que depender de nós, nós busquemos o Senhor de todo o nosso coração, todos os dias. Amém? Que o Senhor nos ajude. Existe algo ainda que eu gostaria de colocar aqui, já nos preparando para a ceia do Senhor. Algo que nós precisamos observar, ainda pensando nesse final trágico de Juízes, é que algo que a gente deve lembrar é que esse aqui é o final do livro de Juízes, mas esse não é o final da história. A verdade é que a história acaba sim com o casamento e o tão esperado "e viveram felizes para sempre". Nós aguardamos o dia em que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Uma noiva que pecou tanto e de tantas formas. Uma noiva que se desviou tantas vezes. Uma noiva que foi infiel de várias maneiras. Uma noiva cujo coração estava afundado no pecado, em rebeldia, em egoísmo. Mas é uma noiva que o noivo decidiu amar incondicionalmente. Em vez de abandoná-la, ele dá sua vida para resgatá-la, para trazê-la para perto de si, para santificá-la, para purificá-la por meio de uma nova vida nele. E esse noivo, antes de partir, deixou um símbolo para abençoar a sua noiva e para fazê-la relembrar da sua promessa. É a ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Na noite que Jesus foi traído, ele comeu com os discípulos, ele disse que só participaria novamente daquele momento quando ele voltasse para estar com o seu povo novamente. Então, a ceia do Senhor nos lembra uma série de coisas importantes. Nos lembra do sangue derramado para nos redimir, nos lembra do perdão de pecados, nos lembra que nós recebemos um novo coração, e só por isso nós podemos viver a vontade de Deus e não seguir o nosso coração. Nos lembra também que nós fazemos parte de um corpo que foi comprado pelo sangue de Cristo, que foi santificado pelo sangue de Cristo. E nos lembra também que um dia nós estaremos com Ele, viveremos com Ele para sempre, sem mais pecado, sem mais desvios, sem mais dor. Lá em João 15, Jesus disse, assim como um ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os pastores aqui da igreja sempre lembram que a ceia é um símbolo da permanência em Cristo. Assim como o batismo é um símbolo da entrada na vida em Cristo, a ceia é um símbolo da nossa permanência nele. Ela ilustra a nossa comunhão com Cristo. E essa comunhão é o que nos sustenta na vontade de Deus. Então não é só uma cerimônia, não é só mais um ato litúrgico. É um momento de comunhão que nos abençoa e nos ajuda a lembrar que nós temos uma aliança com Deus por causa do Evangelho.
Por isso, só faz sentido participar da ceia aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. Somente os crentes deveriam fazer isso. E deveriam fazer isso relembrando do amor que receberam, relembrando do perdão que receberam, relembrando da aliança que fizeram com o Senhor. Relembrando também que nós não participamos da ceia individualmente. Esse não é um momento só entre eu e Deus. É um momento entre nós, corpo de Cristo, e o Senhor. É algo coletivo. É por isso que quando nós pegamos os elementos, nós esperamos uns pelos outros, para participarmos juntos. É um tempo de comunhão da igreja também. Então, nesse momento, os nossos irmãos vão nos auxiliar servindo o pão, o suco de uva. E enquanto isso acontece, tenha um tempo de oração silenciosa com o Senhor. Se você tem que confessar algo ao Senhor, aproveite esse momento. E não somente isso, louve a Deus pela sua graça. Louve a Deus pelo seu cuidado, pela salvação.